Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar o Corinthians, né, nesse jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar aqui que o Corinthians, né, tudo indica que já tem treinador novo, né? Dorival Júnior, né, bem conhecido do Flamengo, chega para treinar o Corinthians logo nessa situação aí. E o Flamengo precisando da vitória para se manter ali no topo da classificação. Maracanã lotado, pessoal. Pois ingressos baixados e a nação flamenguista fazendo a diferença, né? Aí cerca ali de 70 mil pessoas lotando o Maracanã. A expectativa é para Pedro de titular. Isso aí é ótima notícia, né? E o que esperar? Um bom desempenho da equipe, né? A equipe precisa ganhar confiança para ir para esse jogo da Libertadores, onde é um jogo decisivo também contra o Central Córdoba, onde a gente vai vencer. E também ainda tem a Copa do Brasil, né? Contra o Botafogo da Paraíba, mas o foco total agora, Campeonato Brasileiro. Pedro de titular, eu acho que sem sombra de dúvida, se o Flamengo recuperar Pedro logo aí no início, né, no início dos jogos, será fundamental para o final da temporada, né? E o que será que a imprensa paulista está achando desse jogo, né? Flamengo e Corinthians, né? Vamos acompanhar aí, créditos do vídeo, né? Band Sport, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos acompanhar aí, pessoal. Como que a torcida corintiana, não só a Gaviões também, que é muito importante, mas a torcida corintiana encarou a chegada do Dorival? Tá feliz, tá achando legal, achando que não era bem isso? Eu sinto uma reciprocidade, assim, eu sinto algo... eu sinto o torcedor esperançoso. Acho na época do Tite já tinha até muita gente achando que o Dorival seria melhor do que o próprio Tite, apesar da história, como o Arnaldo também tinha essa impressão. Então ele vai ser bem recebido. Agora, nessas últimas horas, como demorou demais, começou o papo de quem ele pensa, que acha que é o Guardiola, o Corinthians tenha mais amor próprio, o que é normal do torcedor, né? Ele começa a se sentir de alguma maneira aquela coisa de um ansioso / desrespeitado, né? Mas agora que acerta, enfim, daqui a pouco o clube anuncia e aí já vira, vambora, todo mundo junto. Eu acho que a recepção é boa, assim, muito melhor, por exemplo, do que o Antônio Oliveira na época. Será? Veio do Cuiabá, eu não sei. Será que vai dar certo? Tal. Me parece o Dorival já tem um nome hoje que traz essa esperança pro torcedor. Eu estou sentindo em rede social o pessoal curtindo a ideia e a tentativa, e na minha visão é essa. Não tinha outro melhor do que a diretoria do Corinthians. Ela partiu para o melhor brasileiro possível. Isso eu também tenho, pelo menos na minha cabeça, eu tenho isso muito nítido, assim. Vamos que o Dorival vá para o Maracanã no fim de semana, Arnaldo, Vessone e Massini. Bom. Qual time ele vai colocar em campo? Pensando com a cabeça do Dorival. Eu acho que o mesmo time que o Corinthians vem jogando, inclusive com o trio de ataque, na minha opinião. Não vai mudar muita coisa, não. 4... não é 4-2... 4-3-3. 4-3-1-2 com o Romero e os dois, né? É isso. 4-3-1-2. É isso. Também acho que não vai inventar. A única coisa que ele vai fazer, seja ele, seja o Orlando, é tirar o Félix, né? O Félix está muito... marcado. Está muito marcado. O torcedor... e de verdade, assim, a conversa que tem que ser com o Félix, eu estou te tirando de cena um pouco. Respira. Cai ele para quinto na fila, são 5 zagueiros, ele era segundo atrás do Gustavo, agora cai, você vem para quinto, atrás do Choca, do Kaká e do André Ramalho. Daqui a pouco você volta, cara. É assim que é. Ele tá, muito erro próximo do outro. Então, essa é uma troca que eu tenho absoluto, apesar dele não estar suspenso para domingo, porque ele vai estar suspenso na Sul-Americana, eu acho que essa é uma troca que, seja o Orlando ou o Dorival, tem que ser feita. Não, vou dar moral pro jogador agora. Não é hora de dar moral no Maracanã, com 65 mil pessoas, não é hora, cara. Você sabe que, né, Massini, o sistema defensivo do Corinthians teve tantos problemas que o André Ramalho era muito bom, já não é mais, o Félix Torres não é muito bom, não é mais, o Choca era o melhor zagueiro jovem, então, né, então vai estourando nos zagueiros, né? Se você pegar o nome, eles são bons, cara. Eles têm... Precisa de ajuste, né? Eu acho só... pensando assim, não são ruins, se tirar o Félix Torres, eu acho que ele não, o Choca vai ser bem aproveitado por ele, mas talvez não nesse jogo. Não Flamengo 60 mil pessoas. É arriscado. Porque ele ainda vem de um... Né, então, porque se ele erra de novo... que conhece, entendeu? Se ele erra de novo, acabou. Porque é até simples. A zaga que faz tanto sucesso na reta final, que joga tão bem, era André e Gustavo. Você pode pôr os dois domingo. Então põe os dois domingo. Bom, o Corinthians 1-0 foi sofrido, claro que o jogo ficou sofrido também, Vessone, claro, muito por conta da expulsão do Félix Torres, mas foi sofrido, hein?
Foi sofrido. O que o Félix Torres faz, ele condiciona muito. Só que os primeiros 10 minutos do Corinthians, vocês estão vendo aí, 7 minutos, esse gol é anulado, porque a bola, o jogador uruguaio domina com o braço. O Corinthians começa a dormir no jogo, os 10 primeiros minutos são inaceitáveis assim, né? Time dormindo, sem foco, sem vontade. E aí, simplesmente, quando acontece o ato... tem várias palavras para usar, eu vou tentar me acalmar aqui, mas o ato impensável... impensado do Félix, o time até melhora com 10, porque aumenta a postura, melhora o foco, melhora a concentração e o Corinthians passa até fazer um jogo melhor. O que o Félix Torres fez, por incrível que pareça, as pessoas talvez não percebam, ele destruiu o Corinthians 2 jogos. Olha lá, quantos minutos? 18, é isso, né? 12 minutos. Ele destrói o Corinthians para 2 jogos. É tão inconsequente o que ele fez, porque ele acaba com o Corinthians para esse jogo e ele destrói os caras fisicamente para o Maracanã. Porque com a chuva que estava, com o gramado pesado que estava, e você jogar praticamente 80 minutos com um homem a menos, tendo a obrigação de vencer de qualquer maneira, porque senão você estava morto no grupo, ele destrói o Corinthians contra o Flamengo também. Fisicamente, esses caras se desgastaram muito mais do que num jogo normal contra um time uruguaio cheio de desfalque. Daria para fazer um jogo muito mais tranquilo, você substituiria o Memphis no começo do segundo tempo, você sacaria o Carrilho com mais calma, você cuidaria dos caras para o Flamengo. Além de você não conseguir cuidar de ninguém, você ainda colocou os caras a correrem mais, a se desgastarem mais, pensando no jogo do Campeonato Brasileiro. Então... é uma entrada completamente absurda, um domínio errado de bola por parte dele, e ele condiciona a partida, o próximo jogo, seus companheiros, e foi realmente por isso que eu falei que ele deveria ir para quinto da fila entre os zagueiros e tudo mais, mas uma vitória importante, uma vitória que deixa o Corinthians vivo na competição, no seu grupo. Ele recebe o América de Cali agora em casa, então tá 7-5-4. Levando em consideração que o Huracan vai ganhar, vai a 10, por exemplo, dos uruguaios, o Corinthians pode ir a 7, ficaria 10, 7, 5 e ele vai faltando 2 rodadas na frente, de alguma maneira, na frente 2 pontos do América de Cali, porque agora, eu repito, ele recebe os colombianos na sua casa. O Corinthians tinha que ganhar, ganhou o gol do Romero, o artilheiro do estádio, artilheiro do século do clube também, uma batida de escanteio do Memphis, que aí o Romero estava pronto ali para pegar o rebote. Uma vitóriazinha na conta do chá, simples, mas que diante das circunstâncias de jogar 10 contra 11, sinceramente, me pareceu um bom jogo do Corinthians de maneira geral, tem que ser justo também. E do ponto de vista de classificação, ainda está enroscado, não tá? Tá, mas é aquilo. O próximo jogo é América de Cali em casa. Isso. Já com o Dorival. O Dorival não vai largar isso aí não, viu? Pode esquecer. Não. Com o Palmeiras no Brasileirão, acho que o Corinthians vai tentar no Brasileiro pontuar em cima, mas o Dorival vai para as Copas, assim como foi no Flamengo, assim como foi no São Paulo. Véio. Ele vai tentar ganhar as 2 Copas. Então aí... Pessoal, mais uma pergunta que fica. Será que o problema do Corinthians é só treinador? Será que realmente o problema do Corinthians é só treinador? Eu não acredito nisso não, né? Eu acho que tem, além de treinador, tem mais coisas aí, né? Bastidores, jogadores. Será que os salários estão sendo pagos em dia? Complicado, né? Mas eu acho que o problema do Corinthians não é especificamente treinador, né? É porque esse treinador que estava, o Ramon Dias, foi que tirou o Corinthians da segunda divisão, né? O Corinthians estava na segunda divisão, podemos dizer assim, né? E ele foi lá e tirou. Então, calma, Dorival também não é o maior treinador da história do futebol mundial, né? A gente entende bem de Dorival, né? Ainda tem chance. O Huracan também não vem. O Corinthians tem chance de ser eliminado, sim, e tem chance de ser primeiro ainda. Dá para fazer tudo ainda nessa chave, né? Ele vai jogar na Argentina, que não é simples. É muito provável que ele não vai poder perder na Argentina. É muito se provável. Ele ficar em segundo... Então temos um problema. Se ele ficar em segundo, ele vai ter que jogar mais 2 partidas. Ferra o calendário dele. Ferra mais ainda o calendário. E dependendo quem vier como terceiro, imagina...
Pois é, pode Flamengo, pegar... sei lá. Não, Flamengo acho que não. Não, numa eliminação terceira, mas uma loucura. pode vir forte, né? Mas eu acho que a possibilidade de classificação está aberta graças a esse gol aí. Senão é um abraço. Então o Dorival não vai desprezar a Copa Sul-Americana, não, cara. Domingo tem Flamengo no Maraca. E o Flamengo também precisa dar... Não tá como na situação do Corinthians, precisa dar uma resposta pra torcida também, né? Já começa um zum, né? Negócio de Felipe Luiz e tal. Claro, não vai cair, não é isso. Mas tem críticas pontuais ao trabalho do Felipe Luiz. E o Flamengo vai no Maracanã. O professor falou, não, o Maracanã lotado com 60 mil pessoas. Não sei, não tem sido. Mas tá agora, já tem 60 mil. Mas precisa ver como é que vai aí sim. O Corinthians protelar o jogo. O Corinthians que deve estrear, inclusive, o seu novo uniforme 2025-2026. Estreia nesse jogo aí. Amanhã deve anunciar um novo uniforme em homenagem ao Jubileu de Prata dos 25 anos do Mundial de 2000. O Corinthians fez um primeiro vídeo teaser lá, deu uma tirada, brincou ali com o Palmeiras, negócio de fax e tal, deu uma zoada. E aí a estreia no domingo, diante do Flamengo, uniforme novo. Tô só contando. Flamengo no Maraca. E o Flávio, Massa? Cada um do seu tamanhinho. Só tô informando. Vamos lá. Só uma precisando disso. É o primeiro bloco, eu gosto disso. Só foi uma informação, né? O vídeo não fui eu que fiz, foi o Corinthians. Flamengo, vamos lá. Cara, acho que se botou muita pilha em cima do Felipe Luiz. A nossa mídia é muito assodada e quando tá no Flamengo ainda é mais ainda, porque ficar bem com a maior torcida do Brasil é uma obrigação quase que as pessoas sentem para poder andar na rua tranquilo, mas a gente precisa questionar o trabalho dele, cara. Precisa sim. Principalmente aquele jogo contra o Córdoba em casa. Coisa até agora, né? Tá arrancando o couro do Flamengo, porque agora não tem mais nada. Tem que ter tudo a Vera. Tem que ser a Vera, né? Não dá para segurar aqui e põe ali. Então, o desempenho do time contra a LDU também, se você comparar com o do Palmeiras, na altitude maior, foi muito abaixo, cara. O Flamengo jogou muito pouco contra a LDU. E vou falar, uma equipe, olha, maravilhosa para enfrentar. 4-2-3-1, mas é 4 aqui, 2 lá no Bexiga, 3 lá em Itaquera e 1 lá em Atibaia, na casa do Arnaldo. É um negócio assim, 40 metros, o time todo espaçado, é uma delícia, entendeu? Jogando em casa, sabe? Um time meio sem compromisso. E o Flamengo não jogou nada. O Flamengo precisa jogar mais. E a gente alertou aqui o negócio que o Palmeiras fez, que era Fortaleza fora, Beira-Rio. Na teoria, era para o Flamengo abrir. O Flamengo não abriu. Pelo contrário, tá 13-11. O Palmeiras, a tendência é ganhar do Bahia em casa, enfim, é bem favorito. Sim. Abre 16-11, deixa o Palmeiras abrir 5 para você ver como vai ser fácil pegar depois, entendeu? Então, o Flamengo também tem esse compromisso. O Flamengo tem o Palmeiras, antes da parada do Mundial. Então ainda tem coisa para acontecer. Marcos Antônio falou, o cara perdeu um jogo no ano só, o Felipe Luiz. Então, perdeu um jogo no ano, mas você tem que olhar o trabalho. Não é só o resultado. Sim. O trabalho, aquele jogo, ele não poderia ter cometido aquele erro. Foi um erro juvenil. E jogou na terça, teve sequela. Né? Teve sequela. O jogo contra o Vasco. Certo? Não aconteceu também. O Flamengo não passou em cima do Vasco. Não. Não ganhou o jogo. Sim. Entende? Funcionou bastante, né? Teve, mas... Foi igual, né? O Vasco perdeu cara a cara, chutou bola na trave. Tal, enfim. Então, assim, eu não vejo mais aquele Flamengo do Felipe Luiz, o que é absolutamente normal. Eu não estou dizendo aqui porque mandar o cara embora, nada disso, que ele não tem potencial. Ele tem todo o potencial para ser, talvez, o maior técnico brasileiro da nova geração. Certo? Até porque os técnicos brasileiros sumiram praticamente. Então, são coisas diferentes que eu estou falando, mas é o momento de que ele está sendo colocado à prova. Certo? Certo. E no Flamengo não tem essa de... Se o Flamengo jogar igual o Palmeiras, dá problema. Se termina um jogo 3-2 para o Flamengo com 18% de posse de bola, tem problema. É diferente. Sim, é verdade. Bom ponto. Então, comentado esse... Ele tem que fazer mais.
Pois é, eu acho que essa é a grande questão da Tô falando temporada. o que vocês falam pra mim, né? A vida como ela é. Eu acho um absurdo. Claro, mas é assim que é. Temporada. E eu acho que o rubro-negro fica bravo quando você fala que o Palmeiras é o time a ser batido. O Flamengo deveria entender que pelo investimento ou falta de no time nessa temporada, no clube, menos investimento, a responsabilidade maior vai ser do Palmeiras. Mas eu acho difícil o Flamengo ou o rubro-negro entender essa questão, né? Porque acho que tem essa coisa. Você não está falando Melved esse ano, você percebeu? Continuo falando, mas eu. Mas não é o Melved dessa temporada. Não, ele não tá. O Malval dessa temporada é o Palmeiras. Ele não está avassalador, exatamente. Não, e pelo investimento, pela primeira vez inverteu. Não foi o Flamengo que rasgou o cofre, foi o Palmeiras. Isso é verdade. Então, e acho que o Flamengo talvez não tenha condição de jogar as três do mesmo jeito e tudo, mas esse jogo é bem importante para o Flamengo no Brasileiro, como o Vessone descreveu. O Bahia se deu bem, hein? Pois é, nação flamenguista, jogo decisivo, né, contra o Corinthians. Claro, a imprensa paulista aí destacando a chegada de Dorival Júnior, né, talvez já possa ir para esse jogo, né, do Corinthians. Mas é como eu disse no vídeo aí, né? Eu acho que o problema do Corinthians não é só treinador. O problema do Corinthians é além de treinador. Não é só treinador. Ganhou seu jogo no sufoco, com 1 a menos, ok. Flamengo empatou o seu jogo da Libertadores. Também concordo com a imprensa paulista, né? Não estou aqui para passar pano ou para agradar ninguém, né? Palmeiras vai na altitude maior do que o do Flamengo jogou. Para mim, tem um time até melhor do que a LDU, o Bolívia. Consegue vencer o jogo, né? O Flamengo vai e faz um jogo mais preocupado em não perder do que ganhar, né? O Flamengo não jogou aquele jogo que a gente está acostumado a ver, né? E olha que a altitude não era essas coisas. E olha que a LDU é um time fraco, pessoal. Isso aí é um ponto, né? Podemos olhar para o desempenho de Felipe Luiz na Libertadores? Podemos. O trabalho de Felipe Luiz na Libertadores é fraco. É a realidade, né? Um jogo em casa, derrota. Pegou o pior time da competição fora, venceu no sufoco. É uma realidade, né? Pegou um time fraco também na altitude, empatou. Então, aí agora, tem um jogo decisivo da Libertadores contra o Central Córdoba. Se perder esse jogo, pode dar adeus, né? Pode se complicar se perder o jogo. Mas, claro, o torcedor flamenguista não está esperando isso, né? O torcedor flamenguista está esperando no domingo uma boa atuação do Flamengo, né? Eu acho que vai ter aí Pedro como titular. Então, o torcedor flamenguista está esperando que o Flamengo recupere aquele bom futebol, né? Eu acho que está na hora, pessoal. Está na hora, né? O torcedor também ficou nessa expectativa depois daquela atuação contra o Juventude, né? Claro, o Juventude para mim não serve como base. O Flamengo fez uma grande atuação. Mas o Corinthians, vale ressaltar que o Corinthians é freguês para o Flamengo, principalmente jogando aqui no Maracanã, né? Cerca ali de 70 mil pessoas vai estar no Maracanã. Os ingressos baixaram, a torcida vai comparecer. Vai ser uma festa. O Flamengo precisa recuperar a confiança nesses jogos que tem, né? Por que é que eu digo que Pedro tem que ser titular, pessoal? Porque temos que ser realistas, né? Bruno Henrique está numa péssima fase. Vocês lembram qual foi o último jogo que Bruno Henrique fez um gol pelo Flamengo? Eu não lembro. Não vou mentir, não. Não lembro. Bruno Henrique, aquele tapa que ele dava na linha de fundo e fazia o cruzamento, ele não está conseguindo fazer nem aquilo, pessoal. Então, tira Bruno Henrique, coloca Pedro, está recuperado, vai para o jogo. Não tem muito que ficar pensando, né? Recuperar Pedro, né? Colocar ele na melhor condição possível. Até porque tem esse jogo da Libertadores. Antes vai ter o jogo da Copa do Brasil. Então, não pode deixar o Palmeiras colocar muito pontos na frente, né, do Campeonato Brasileiro. Tem que ficar ali focado, né? Quem sabe já assumir a liderança aí, né? O Palmeiras joga com o Bahia. Jogo que qualquer um pode vencer. Então, se o Flamengo vencer, o Corinthians vai a 14 pontos, né? E
se mantém ali no foco, né? Mas é como eu disse, tá precisando começar a jogar bem, tá precisando... não é que esteja jogando aquele futebol de título. Não, pessoal, longe disso, né? Felipe Luiz é um cara inteligente, é um cara que sabe, mas não tá jogando aquele futebol que a gente vai jogar contra o Central Córdoba e diga que não, o Flamengo vai ganhar, não. O Flamengo era para ter ganhado da LDU, pessoal. Vamos ser bem realistas. Essa daí é uma verdade, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, deixa o placar aqui para esse Flamengo e Corinthians. Se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.